Olá, gente. Hoje a gente vai começar um pouquinho a olhar para tipos de reações inorgânicas. Então, a gente trabalhou já um pouco com estequiometria. Em alguns outros momentos vão aparecer novos exercícios, momentos que nós teremos que usar estequiometria, e aí a gente vai relembrando, tá bom? Vamos lá um pouquinho para os tipos de reações, então, que a gente tem na parte de reações inorgânicas, que depois a gente ainda vai entrar em orgânica, tá bom? Então, por enquanto, vamos trabalhar com essas. Reações inorgânicas, elas são compostas aí ácidos, bases, sais e afins, tá? Vamos lá observar um pouquinho. Temos os principais tipos de reações inorgânicas, tá? Uma reação de síntese, onde que nós também podemos encontrar nomes como adição ou composição, tá? Sempre é comum a gente encontrar a adição. É, ela pode ser uma reação total, quando os reagentes de partida foram substâncias simples, ou parcial, quando eles não forem substâncias simples. Então, vamos olhar para uma reação. Tenho A mais B, vai formar para mim AB. Então, estou adicionando um reagente no outro. Aqui, ó, H2 mais meio de O2 formando água. Então, todos os reagentes foram utilizados para formar um único produto aqui, a água. Então, o nome faz sentido, né? Síntese ou adição ou composição. Os reagentes compõem o produto, os reagentes adicionados formam o produto. Eu tenho a síntese da água a partir de dois reagentes. Reação de análise, ou também conhecida como uma reação de decomposição ou subtração, tá? Então, nós temos aqui AB produzindo aqui, sendo decomposto em A mais B. Tenho aqui carbonato de cálcio formando CaO mais CO2. Então, eu tenho aqui uma reação de decomposição, ou subtração, ou análise. Eu estou tendo o inverso aqui do que eu estava tendo na reação de síntese. Uma reação de deslocamento, o que que é isso? Também a gente conhece como simples troca, tá? Pode ocorrer a substituição entre dois metais ou entre dois não metais, conforme os reagentes de partida. Então, tenho AB mais C, formando AC mais B. Ó, o C entrou aqui no lugar do B, e o B foi para o lugar do C. Então, a gente tem aqui, ó, 2 de HCl mais F2, formando 2HF. Então, ó, o F foi no lugar do Cl, o Cl foi para o lugar do F. Então, a gente teve aqui uma simples troca. Uma reação de dupla troca, ou troca total. Pode ser identificada pela junção entre o cátion do primeiro reagente e o ânion do segundo. E entre os cátions do segundo com o reagente, do reagente com o ânion do primeiro. Então, eu tenho aqui, ó, AB formando CD. AB mais CD formando ADCB. Então, olha, o B foi aqui, ligou-se com o C, e o D ligou-se com o A. Então, eu tive uma dupla troca, o nome já diz, tá? Então, a gente só tem que conseguir olhar para a reação e conseguir ver isso acontecendo. O que que eu tenho aqui? HCl mais NaOH formando NaCl. Então, ó, o Na se liga ao Cl e o H se liga ao OH. Então, água, ok? É intuitivo, não tem como ser de outra forma. Vamos lá para algumas agora. A gente tem essa reaçãozinha aqui. O que que a gente pode ver dela? Eu tenho um reagente formando aqui dois produtos, que são derivados desse reagente. A gente chama isso do quê? Uma reação de análise ou decomposição, onde uma substância divide-se em outras duas substâncias de estrutura mais simples. Mais um aqui agora, vamos lá. Eu tenho aqui duas substâncias, N2 mais H2, formando NH3. Então,
Tem uma reação de adição ou síntese, onde duas substâncias reagem e produzem uma única substância mais complexa. Essa outra, eu tenho aqui, ó, duas substâncias, HNO3 e CaOH. O que está acontecendo aqui? O Ca está com NO3 e o H está com OH. Então, eu tenho aí uma reação de dupla troca, ou metátese. A gente pode encontrar, são duas substâncias compostas que reagem e trocam entre si dois elementos ou radicais, originando dois novos compostos. Neste caso, eu tenho o iodeto de potássio, que é o Ki, mais o Cl. O Cl veio para o lugar do Ki. Então, eu tive aqui uma reação de simples troca ou deslocamento. Uma substância composta reage com uma substância simples e produz uma nova substância simples e uma nova substância composta pelo deslocamento entre seus elementos. Neste caso aqui, eu tenho NO2, formando aqui, ó, tenho duas moléculas de NO2, formando apenas uma molécula de N2O4. Eu tenho aqui, então, uma reação do quê? Síntese ou adição. Eu tinha duas moléculas que se transformaram em uma, então elas se ligaram. Tá? Então, duas moléculas de NO2 reagem e originam uma única substância, que é o N2O4. Outra reação que gasta bastante tempo da gente, então aquelas lá são simples, a gente geralmente só precisa reconhecê-las. Uma outra que é muito interessante, que a gente tem que focar mais, é uma reação de óxido-redução, tá? A reação de óxido-redução refere-se ao processo em que a transferência de elétrons entre espécies químicas, átomos ou íons, de substâncias que reagem entre si. Essa palavra é a junção de oxidação e redução, que é óxido-redução, que são processos opostos, mas complementares, ou seja, um sempre depende do outro para ocorrer. Então, a oxidação, o átomo perde um elétron. Então, eu tenho aqui um átomo, esse elétron está indo embora. E na redução, o átomo recebe um elétron. Então, eu vou ficar aqui com uma carga, eu tinha várias cargas negativas, eu perdi uma carga negativa. Então, vou representar pelo símbolo mais. E aqui eu ganhei uma carga a mais negativa, então aumentou meu número negativo, menos. A gente já vai ver isso com mais cuidado. Então, a gente tem aqui, ó, na formação do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. O sódio, ele cede definitivamente um elétron para o cloro, formando o cátion H+, Na+. Então, quando perde, forma cátion. Lembra lá quando a gente trabalhava cátions e ânions? Ou seja, ele sofre uma oxidação, pois perdeu um elétron e seu número de oxidação aumentou de 0 para mais 1. Simultaneamente, o cloro recebe um elétron, formando um ânion cloreto, ou seja, sofre redução, pois seu NOx passou de 0 para menos 1. Olha quanta informação numa frase, tá? Então, o Na, que antes tinha o NOx 0, passou para... E o Cl2, que também tinha o NOx 0, passou agora, quando eles estão ligados, para mais 1 e menos 1. Isso aqui é quando a gente tem os cátions e ânions, a combinação deles. A gente já viu um pouquinho disso no primeiro ano, estamos vendo agora. De novo. Então, o número de oxidação, que a gente chama de NOx, corresponde à carga elétrica do real do íon, ou seja, é o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou durante uma reação química. Então, quando eu tenho NOx positivo, indica que o átomo está deficiente de elétrons. Quando eu tenho NOx negativo, significa que ele tem uma maior quantidade de elétrons. Então, alguns termos importantes aqui. Oxidação, quando eu aumento o meu número de oxidação. Quando eu saio de 0 para mais 1, para mais 2, para mais 3, o que for. Redução, quando eu diminuo o meu número
de oxidação. Eu saí de 2+, fui para 0. Se eu sair de 2+ para 1+, se eu sair de 2+ para -1. Então, eu estou tendo uma diminuição, é uma redução, certo? Oxidação, então, o elemento perde elétrons e aumenta o número de oxidação. Redução, o elemento recebe elétrons e reduz seu número de oxidação. De novo, isso aqui a gente vai usar depois, mas já vamos ver. Agente redutor é o que sofre oxidação, provoca a redução do outro, perde elétrons e seu número de oxidação aumenta. Agente oxidante sofre redução, provoca oxidação, ganha elétrons, seu NOx diminui. Tá? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho o magnésio mais HCl, formando cloreto de magnésio mais H. O que a gente teve aqui olhando? Olha, o magnésio veio para o lugar do hidrogênio, tá? Então, e o hidrogênio foi deslocado. Então, o que eu tenho aqui? Uma reação de simples troca, e essa é uma reação de simples troca que também tem diferença no número de oxidação, uma reação de óxido-redução, onde eu tenho o magnésio de 0 passando agora para 2+, e o cloro passando de +1 para 0. A gente já vai ver como encontrar esses números, tá? Então, uma reação abaixo, a gente vai ver qual é o NOx, qual é o número de oxidação de todo mundo, tá bom? Então, quando tem uma substância sozinha, se ela estiver indicando que nem tá aqui, ó, que é um ânion, então eu sei que o número de oxidação dele é -1. Quando tem substância simples, que nem o Cl e o H2, esses aqui são gases, eles estão na sua forma mais simples, eles não têm número de oxidação, eles são 0. Nesse caso, a minha molécula aqui também tem um número de oxidação menos, tá? Então, na substância simples, como o Cl2 e o H2, o NOx sempre será 0. O Cl- já tem um valor menos aqui, então o NOx dele é -1. Na água, eu tenho aqui o hidrogênio, a gente vai encontrar tabelado, ele sempre tem o NOx 1, e o oxigênio sempre tem o NOx -2. São raras exceções quando a gente não tem isso, que daí a gente vai em exceção depois. Como eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho 2 mais, 2 menos, tá? E o OH é negativo, porque já está falando para mim que está sobrando uma coisa aqui. Então, eu tenho no meu oxigênio -2 e no meu hidrogênio +1. Então, está sobrando uma carga negativa, que é essa carga que está aqui em cima, tá? Então, olhando aqui, a gente já fez isso. Eu coloquei os números de oxidação de todo mundo. E aí, vamos lá. Quando eu tenho essa mudança aqui, ó, de -1 para 0, tá aumentando o meu número de oxidação. Eu estava com um número negativo, eu fui para 0. Então, está correndo uma oxidação. Quando eu tinha aqui, +1 e eu fui aqui para 0, eu tive uma mudança aqui, aconteceu de mais para 0. Foi uma redução, tá bom? Então, oxidação, o elemento perde elétrons e aumenta o seu número de oxidação. E redução, ele recebe elétrons e reduz o seu número de oxidação. Então, o Cl será o agente redutor e o H2S, o H2O, o agente oxidante. Não se preocupem agora com o agente redutor e agente oxidante, a gente vai ver isso depois, com mais calma. Se preocupem sim em entender como mudam esses valores, tá? Então, NOx de uma substância simples é sempre igual a 0. Então, a gente tem vários aqui, ó, ferro, alumínio, os gases, certo? O NOx de íons é igual à sua carga, então Na+1 é +1, O-2 é -2, F-1 é -1. A soma dos NOx dos elementos de um composto sempre é igual a 0, a não ser que ele seja um íon ou um cátion. Soma dos NOx de um elemento de um íon é sempre igual à carga do íon, positivo ou negativo.
Os NOx de alguns elementos, de algumas famílias da tabela periódica, eles são fixos, tá? Então, os metais alcalinos, que é a família 1, tem sempre NOx igual a mais 1. Os metais alcalinos terrosos, NOx mais 2. O zinco sempre mais 2. A prata mais 1. Alumínio mais 3. Geralmente, o NOx do hidrogênio nas substâncias é mais 1 e do oxigênio é menos 2. Vamos lá, calcular o NOx aqui dentro de uma substância. Eu tenho H2SO4. Então, o NOx do hidrogênio é igual a 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. A soma, então, tem que ser igual a zero, porque eu não tenho nenhuma carga aqui na minha substância. Então, a gente vai saber o NOx do enxofre, por exemplo. Eu tenho aqui, então, que o hidrogênio vale 1. Como eu tenho 2, então 2 vezes 1, 2. O enxofre eu não sei, quero descobrir. O oxigênio, eu tenho 4 oxigênios e eu sei que ele vale menos 2, então eu tenho aqui menos 8. E eu sei que tudo tem que dar zero, porque eu não tenho carga nenhuma na minha molécula. Então, a hora que eu faço isso daqui, eu vou encontrar mais... vou isolar o X, então vai todo mundo para o outro lado. Era menos 8, vai para mais 8. Era 2 positivo, vai 2 negativo. Vou encontrar o valor de mais 6. O número de oxidação do enxofre, então, é 6. Certo? Então, vocês têm exercícios parecidos com esse, para calcular número de oxidação. Sempre tem que levar em consideração esse slide aqui, guarde ele para vocês, tá? Dá um print aí na tela, usa ele, sempre vocês vão observar. Então, ali primeiro no início da aula, a gente viu quais eram as reações, como a gente pode classificar de adição, subtração, dupla troca, simples troca, e a gente consegue ver que algumas reações de dupla troca e simples troca, elas podem ser reações de oxidação e redução, que são essas que nós estávamos vendo agora, onde a gente tem mudança no número de oxidação. É importante saber mudança de número de oxidação, trabalhar com uma reação de óxido-redução, porque quando a gente entra no terceiro ano em equilíbrio químico, que vai trabalhar com pilhas e afins, a gente precisa saber isso para a gente utilizar, tá bom? Então, façam exercício, tem lá exercício no Super Professor, tanto da primeira parte dessa aula, que é para mostrar quando é identificar uma reação de adição, de subtração, de dupla troca e simples troca, e também esse início aqui de oxidação e redução, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula aí. Estou à disposição no meu horário de atendimento e também no horário da aula de vocês. Não se preocupem com o tempo em resolver os exercícios no Super Professor. Se a exceção de vocês expirar, vocês iniciam novamente, o tempo vai começar a contar novamente, eu nem olho para tempo, não me importa quanto tempo vocês demoram. Quero que vocês aprendam. No final, por favor, olhem o gabarito, vejam a resolução, vejam onde vocês erraram e acertaram, ok? Qualquer coisa me procurem. Obrigada.